boa noite a todos, né? Eu gostaria que vocês recebessem, e muitos já sentiram, a vibração que nós estamos tendo nesse momento. Assim que vocês chegaram, passaram por aquele portão, a vibração amorosa, calorosa dos amigos espirituais recebendo a todos vocês. Isso é uma característica de todas as casas do 13º Seu aqui de Teresópolis. Não é só a nossa que tem isso, não. Todas as casas que vocês desejarem visitar, conhecer, vão perceber essa vibração amorosa dos amigos espirituais, recebendo a todos com muito carinho. E a gente pede e renova o convite que foi dado aí pelo Edson, que durante toda a semana, até o dia 8, no domingo, teremos vários companheiros de várias casas espíritas do 13º Seu que vão abrilhantar essa 46ª semana. Olha, quem diria, hein? 46 semanas dedicado à divulgação da doutrina espírita aqui em Teresópolis. E amanhã teremos o Marcelo Pellegrino, que vai falar da infância e a educação do espírito. Aliás, quem não pegou esse mini folheto, poderá pegar na saída. Está naquele balcãozinho lá em cima, né? Poderá pegar. Na quarta-feira, o Mauro Pumar. Na quinta, o Antônio Fonseca. Na sexta, o Daniel Vargas. No sábado, o Mário Henrique, que vai vir lá do Rio, tal qual o Daniel, e o Mauro Medeiros, nosso companheiro lá do CERJ e da Rádio Rio de Janeiro, que vai fechar o nosso encontro de domingo, que é o único dia que vai ser às 10 horas da manhã. Todos os temas voltados para a evangelização. Evangelizar sempre é o tema central desses 7 dias dessa Semana Espírita, até porque o momento pede que a gente faça reflexões sobre a evangelização. E o tema que nos cabe hoje vai falar do Evangelho e o homem novo, né? A evangelização que deve ser entendida para esses espíritos velhos, mas que retornam à Terra no momento de transição planetária. E é isso que nós vamos explicar. E como o Evangelho está fazendo falta no lar das pessoas. Porque evangelizar não é só na casa espírita, é em qualquer lugar, inclusive e principalmente dentro da nossa casa. E muitos poderão dizer assim, mas eu não sou evangelizador. Para que esse tema, então, falar de evangelização? Eu não sou evangelizador? Você é que pensa. Nós evangelizamos a todo instante, independente da tua crença, da tua religião. Nós, cristãos, estamos sempre levando o Evangelho de Jesus pela nossa postura e, principalmente, pela forma com que nós tratamos e convivemos com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente dentro do lar, repito, que é o primeiro local onde nós temos que hastear a bandeira do Evangelho. Talvez o local mais difícil de evangelizar, o local mais difícil de ser espírita, é dentro da nossa casa, porque ali todos nos conhecem, né? Aqui eu posso, como eu digo sempre, né, quando eu falo desse tema, posso estar enganando a todos aqui, posso estar enganando a todos, mas lá em casa, pergunta a Sônia, né, a Viviane, ao Vinícius, que eles vão dizer quem é o Marco Júlio. E como eu digo sempre, eles vão entregar de bandeja. Aquela bandeja de prata, igual a essa aqui, vão entregar direitinho, porque lá é difícil. Difícil por quê? Porque ali está reunido dentro do nosso lar, pela bênção do esquecimento, aqueles espíritos que nós magoamos, ferimos e desviamos do caminho do bem. E hoje, pela bênção do esquecimento, eles se reúnem na nossa família para que possamos abraçá-los, amá-los, pedir perdão e dar novas orientações, agora com o Evangelho de Jesus, sem erro. Mas cada um tem seu livre-arbítrio. E cada espírito que está dentro da nossa casa traz na sua memória do espírito, né, aquelas coisas agradáveis e desagradáveis pelas quais conviveram conosco, no passado recente ou remoto. Então,
a doutrina espírita explica, através da reencarnação, as oportunidades que nós temos de ficar mais perto das palavras do Mestre Jesus, através do seu Evangelho. E a evangelização, então, tem esse compromisso, principalmente com essa garotada do terceiro milênio, que eu vou falar muito aqui, da nova era, ou era nova, dependendo da tradução do seu Evangelho aí, né? Essa turminha aí do terceiro milênio, que já está na sua casa, seja como filho, neto, sobrinho, né, irmão mais novo, eles já estão aí, e pela postura desses espíritos, pela diferença que eles trazem no seu conhecimento, intelectualidade, no seu discernimento, na forma de se expressar, dentro da ética, da moral e junto aos valores da sociedade, eles já trazem coisas que estão nos ensinando o comportamento para viver num momento de transição planetária, como nós sabemos que estamos atravessando, né? Já entramos há algum tempo no sistema de planeta de regeneração. Ainda estamos de prova e expiação. Isso ainda não acabou, mas aos pouquinhos, cada dia que passa, cada ano, estamos adentrando mais a fundo no projeto de Jesus, que é o do planeta de regeneração. Então, esse é o nosso compromisso hoje, falar do Evangelho e do homem novo. Bom, também poderíamos chamar esse estudo nosso como o despertar do espírito para o terceiro milênio. Porque o homem novo nada mais é do que aquele homem velho que está com essa nova oportunidade reencarnatória, tendo o desafio e a oportunidade de se modificar. A tal da reforma íntima. Eu sei que muitas pessoas não gostam dessa expressão, né? Mas a gente ouve muito falar isso aí, que nada mais é do que mudar os paradigmas, a forma de pensar, de sentir e de viver. Então, o despertar do espírito se faz necessariamente para esse início de século, em que nós vamos mostrar, né, as consequências daqueles que não atentarem para essa oportunidade reencarnatória. Nós vamos explicar isso daqui a pouco. E essa gravura mostra tudo, né? A nossa ascensão do espírito imortal que somos. As oportunidades várias que tivemos. Não tenho a mínima ideia de quantas encarnações vocês tiveram, nem quantas ainda terão, mas sempre através da bênção da reencarnação, nós teremos a oportunidade de crescer, de evoluir e de estar mais perto de Jesus. Nessa encarnação, pelo menos nessa, chegamos a uma casa espírita, né? Chegamos, mas isso não significa nada. Isso não significa absolutamente nada. O que a gente tem que refletir hoje é a maneira como nós estamos enfrentando a vida que a gente está levando hoje e de que modo nós estamos interpretando tudo aquilo que nos cerca, as coisas boas e as coisas ruins. A felicidade, que é relativa, e também os momentos de tristeza. É isso que vai nos revelar quando a gente desencarnar e retornar à pátria espiritual lá na erraticidade. E uma pessoa muito chegada a nós, um grande intelectual da área doutrinária, um grande escritor, pesquisador, disse isso há algum tempo atrás, quando ele editou aquele livro que nós vamos mostrar aqui. Para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. Quem falou isso foi esse cidadão aqui, Herculano Pires. Herculano Pires, nesse livrinho, que você pode ler numa manhã ou numa tarde, simplesinho, bem fininho, o Homem Novo, ele discorre sobre tudo isso que nós vamos falar aqui e outras coisas que nós não teremos tempo. Mas ele diz, para construir um mundo novo, precisamos de um novo homem, um homem novo. Por isso é que nós estamos recebendo esses espíritos que, aos pouquinhos, estão chegando à Terra para formatar um planeta de regeneração e transformar o Brasil, de forma definitiva, em coração do mundo, pátria do Evangelho. E esse livro, o Herculano, didaticamente explica tudo. Eu estive pesquisando, é difícil achar esse livro. Talvez nos sebos da vida, né, poderá encontrar, mas há muito tempo eles não reeditam
esse livro do Herculano. A pergunta que a gente faz para dar o start aqui ao nosso encontro e a abertura da semana: quem são as crianças que estamos recebendo hoje na Terra? Eu já dei uma dica aqui. Eu já dei uma dica logo no início. Mas quem são essas crianças? Então, muitos conhecem com a expressão geração da nova era. E isso a gente pode encontrar com muita facilidade no Pentateuco de Kardec, no seu último livro. Olha só como é fácil não esquecer. No último livro, que é a Gênese, no último capítulo, no último item, a nova era. Não dá para esquecer, né? Último livro, último capítulo, último item do livro A Gênese, ele fala da nova era. Então, é a geração que já está aí, com essas crianças que, com 5 anos, fazem coisas e perguntam coisas que a gente fica assim: de onde ele sabe isso? Quem ensinou isso para ele? A gente até hoje fica assim, espantado, né, com uma criança de 7 anos resolvendo os nossos problemas de televisão, de net, internet, conectar celular com 7 anos, porque eles não têm um medo do erro, eles não têm medo de errar, eles vão tentando pelo método das tentativas de acerto e erro, sem medo nenhum, eles acertam, e depois ensinam para a gente. Eles são, inclusive, se a gente comparar essa garotada com a idade que a gente tinha, a idade deles, a gente parece que é um bobalhão, né? A gente era um bobalhão. Com essa garotada de 7, 6 anos, a gente era um bobalhão. Eles já são muito, talvez já vêm com esse empoderamento, né, para trazer novas esperanças, novas alegrias, né, para o planeta Terra. E num outro livro, um outro autor, também muito conhecido nosso, ele diz assim, essa nova era, né, falando dessa garotada, eles já existiam antes. Em algum lugar tem uma biografia pessoal, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. Quem falou isso é um livro que todo mundo, pelo menos, já teve em mãos, Hermínio Miranda, nossos filhos são espíritos. Em determinado momento ele fala isso. São espíritos que chegam, aparentemente, uma criança que chega com aquele livro branco para ser escrito, mas ele já traz, na memória do espírito, nos seus arquivos, né, de experiências passadas, muitas experiências que poderão ser muito úteis para o momento que nós estamos vivenciando. O momento de transição, eu gostaria de deixar isso bem claro, né, é um momento assim, conflituoso. Toda transição convive com coisas boas e ruins. Na evangelização, a gente citava o exemplo de uma obra na tua casa. Você está fazendo uma obra na tua casa e você não pode sair da tua casa, tem que viver lá, tem que viver naquela casa. Você vai viver com barulho, ruído, cheiro, vai ficar insuportável viver ali. Mas depois que a obra fica pronta, dá prazer morar lá. É exatamente esse momento de transição que a gente está vivendo. Daí a mídia, né, anunciar constantemente os momentos de violência, de guerra, de conflitos. Poxa, mas que mundo de regeneração é esse? Mas nós vamos explicar daqui a pouquinho como isso vai ser elucidado, né, pela genialidade do Deus, nosso Pai Criador. Então, vamos mostrar isso daqui a pouquinho. Mas, nesse livro do Hermínio Miranda, ele fala dessa garotada do terceiro milênio também. E aí eu vou começar, então, a tecer comentários sobre esse momento de transição e como isso está acontecendo e como isso vai acabar, como isso vai terminar. Olha, em 1857, quando chegou o Livro dos Espíritos, na edição de abril de 1857, na última questão, na última pergunta do Livro dos Espíritos, na mensagem de São Luís, ele deixa bem claro: predita foi a transformação da humanidade,
e vos avinciais no momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação, que já está acontecendo em nossos lares e na nossa família, de espíritos melhores que constituirão na Terra uma geração nova. Então, eles já estão chegando. A falange de Emmanuel já está aqui conosco. Assim que Chico desencarna, alguns anos depois, Emmanuel, cumprindo a promessa que fez ao Chico, assim que o Chico desencarnasse, ele iria reencarnar. E ele já está aqui, e é um adolescente, já é um homem já. E não veio sozinho. E dentro, em breve, muito em breve, nós vamos ouvir falar de um jovem falando sobre pedagogia espírita, filosofia espírita e evangelização do espírito. Muito em breve, muito em breve. Ele já está por aí. No Livro dos Médiuns, em 1861, o filósofo francês Chateaubriand, numa mensagem lá no capítulo 21 desse Livro dos Médiuns, Chateaubriand diz assim, da espiritualidade para os amigos médios lá da Société, onde Kardec trabalhava, na Sociedade Espírita de Paris. O próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em vias de execução, para vos abrirem a era de renovação e de aperfeiçoamento que os vossos guias espirituais vos predizem. Então, Cristo prometeu esse momento de regeneração e o processo já começou. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, Santo Agostinho, uma mensagem de 1862, diz literalmente assim: ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que, de orbe expiatório, esse que nós estamos, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, a espiritualidade, há mais de 160 anos, já está falando, já está acontecendo, já está em processo de formatação. No livro Céu e Inferno, ele repete, Kardec aí falando no capítulo 5 do Céu e Inferno, dizendo: melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se, por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados, não só na intelectualidade, mas na moralidade, no campo da ética. Repare que hoje as escolas estão investindo muito na área da sustentabilidade com a garotada, porque com os pais eles já desistiram, por causa do hábito de jogar lixo no chão, o mau uso da água, né? Os pais já não têm mais como mudar, já estão velhos, aprenderam de forma errônea e vão continuar assim. Então, está sendo mais fácil investir na garotada. E essa garotada já reencarna com essa consciência do meio ambiente, da ecologia e da sustentabilidade. Isso é uma realidade. Para quem é professor, já vê isso em sala de aula. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório, e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições. Repito, aliás, por essa transformação que neste momento se opera, a Terra se elevará na hierarquia dos mundos. Naquela época não sabia o nome, mas é o mundo de regeneração, textualmente já falado aqui, em outros livros mais à frente. Um detalhe, vocês poderão perguntar, mas como é que isso vai acontecer? Né? E também os recursos da evangelização que a gente traz aqui para vocês. A gente falava e fazia para a garotada criar uma imagem de uma caixa d'água cheia de água suja, barrenta. E o processo de limpeza dessa caixa d'água vai se dar como? Uma biquinha ou uma meia polegada de um tubo de água limpa entrando, e embaixo outra meia polegada de tubo de água suja saindo.
Um dia essa caixa d'água vai ficar limpa. Demora assim, como tudo na natureza demora. O processo é lento, é gradual. É pelo exemplo que a gente tem que servir a esse propósito. Então, aos pouquinhos, a água limpa vai entrando e a água suja vai saindo. Mas um dia aquela caixa d'água vai ficar completamente pura, limpa. É assim que está acontecendo nesse momento de água barrenta, suja. Tem muita gente aí misturado, pela bondade divina, que muitos vão dizer assim, mas como pode permitir tal coisa? Nós sabemos que eles são nossos irmãos, apesar de tudo que vocês possam imaginar. Eles são nossos irmãos. Fomos criados simples e ignorantes. E muitos deles optaram, no seu livre-arbítrio, a péssima opção do livre-arbítrio, por outros meios, pela porta larga, talvez. E foi dado a esses espíritos, isso foi na década de 80, o Chico falando para os nossos companheiros da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá na Taquara, da onde nós viemos, né, lá no Rio de Janeiro, ele dizendo para os companheiros da casa que foram visitá-lo, o plano espiritual maior, os amigos benfeitores, estão raspando o tacho do umbral. Foi a expressão que o Chico usou, aquela expressão bem mineira, né? Estão raspando o tacho do umbral, ou seja, estão dando a oportunidade para que aqueles espíritos reincidentes no mal possam despertar. Muitos despertaram, mas quando a gente liga a televisão, ouve no rádio, no noticiário, abre o jornal, a gente percebe pela mídia que alguns não aproveitaram essa oportunidade reencarnatória. E daqui a pouco nós vamos mostrar como é que isso vai terminar. Né? No livro A Gênese, no capítulo 18, aquele último capítulo que eu falei para vocês, são chegados os novos tempos, geração nova. No último item, item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons. Claro, né? Encarnados e desencarnados. A atmosfera espiritual também vai ser drenada. Tá? Que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal, pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, que é esse que a gente está migrando para a regeneração, serão excluídos. A expressão é essa. Serão exilados. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas. Orbes bem mais inferiores que a Terra farão com que esses espíritos sejam para lá levados, como aconteceu na constelação de Cocheiro, lá em Capela, quando vieram para cá, mais de 4.500 anos atrás, aqueles 4 povos que formataram a Terra naquela época, né? O povo hebreu, o povo indiano, o povo egípcio e o povo bárbaro, o povo ariano. Em Obras Póstumas, em 1890, repara que isso aparece em todas as obras, hein? Na segunda parte, quando ele vai falar da regeneração da humanidade, ele diz assim, para que na terra sejam felizes os homens, ele quase que repete aquilo que ele escreveu em obras anteriores. Para que sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Como já chegou esse tempo, olha, eu estou falando de 1890, Obras Póstumas, Kardec já tinha desencarnado, vocês sabem como é que essa obra surgiu, né? Juntamente com a Doce Gabi, como Kardec chamava Amélie Gabrielle Boudet, e Lachatre, né? Compilaram, acharam essa obra na gaveta de Kardec, do escritório dele, na sua mesa de trabalho, e juntamente com Gabi, Gabrielle Boudet, editaram esse livro, Obras Póstumas, que chegou em 1890. E Kardec já dizia que, como já chegou esse tempo,
Tem muitos que acreditam que começou no ano 2001, né? Terceiro milênio, né? Não, começou antes. Na natureza, pessoal, tudo é devagar, lento, gradual, mas as coisas acontecem. É tal qual um relógio análogo. Você quer acompanhar o ponteiro dos minutos andando, você não vai conseguir. Mas se você se distrair, conversar daqui com outro ali, quando olhar o relógio, o ponteiro dos minutos já andou. A natureza é mais ou menos assim. E tudo dentro daquilo programado pela justiça divina, pela lei divina. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, é o que a gente às vezes vê, infelizmente, por aí, delas se verão excluídos. Aí cabe uma observação nossa. Quando a gente fala do mal praticado, não é o mal que nós fazemos, o mal através da nossa ignorância. Ele está falando aqui daquele que tem o prazer de praticar o mal. Ele tem a alegria de prejudicar alguém, de matar alguém, de destruir alguém. Ele está falando desse espírito, não nós, que ainda fazemos, e é por isso que nós estamos na Terra, ainda um planeta de provas e expiações, justamente devido ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aquele homem velho que ainda nos persegue e ainda não acordou para o homem novo. Então, ainda erramos, mas por ignorância, não por prazer. Essa fase nós já passamos, com certeza nós já passamos. Bom, no Livro dos Espíritos, novamente aquela última pergunta eu trago. A pergunta era essa aqui, ó. Eu pulei a pergunta, por isso que eu trago aqui. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? É a partir dessa pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade que as respostas chegam, inclusive essa aqui. Então, os espíritos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, aqueles que não aproveitaram essa encarnação, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam, ou seja, esse exílio, esse afastamento do planeta Terra se faz necessário para que eles não atrapalhem essa nova era que está chegando aí, essa nova geração que está chegando aí. Então, eles com certeza iriam perturbar. Então, conforme eles vão desencarnando, tal qual naquela analogia que fizemos da caixa d'água, né? Conforme ele vai desencarnando, ele vai saindo do planeta, vai para um outro orbe, para dali dar reinício às suas novas conquistas, sem perder aquilo que ele conquistou. O mínimo que seja no campo da ética e da moral, vai continuar com ele, porque não existe essa retrogressão. A gente não volta para trás. Pode estacionar o tempo que você desejar. Parar pode, mas voltar para trás, perder o que adquiriu, não. Então, eles vão recomeçar, como o pessoal de Capela fez aqui, no planeta Terra, tentando até ajudar os habitantes desse planeta, que são naturais daqui desse planeta, a também evoluírem, dando uma contribuição no campo da ciência, né, e da tecnologia. Esse desenho, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu mostro nas nossas palestras, e muitos aqui talvez não tenham visto. Alguns já viram em alguma palestra minha falando sobre transição planetária do homem novo. Esse desenho veio lá da Associação Espírita Caminheiros, lá do interior do Paraná, e nos foi levado lá no Colégio Allan Kardec, Colégio de Eurípides, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, no encontro da década de 90, eles levaram esse desenho. Esse desenho, eu não sei se a luz está atrapalhando, eu creio que não, né? Mas esse desenho, ele resume, nessa imagem, tudo que a gente falou até agora. Tudo que a gente falou até agora. Reparem que uma falange de espíritos, aqueles que estão em amarelinho ali no canto esquerdo, estão chegando para a Terra, em especial para o Brasil. Porque numa mensagem muito antiga de Bezerra, do ano, acho que de dezembro
de 2000, no Reformador da FEB, de dezembro de 2000, Bezerra dizia que 5.000 espíritos de altíssima hierarquia espiritual estavam se preparando para reencarnar no planeta Terra no início do terceiro milênio. 500 no Brasil. E Emmanuel está nessa leva aí. Emmanuel está aí. Então, é essa turma que está vindo, com aquele espírito levantando, né, a bandeira de Jesus, né? E olha que aquilo vai dar lá no Brasil, está vendo? Aquele vórtice descendente vai dar lá no Brasil. Eurípides coordenando esse processo de evangelização para o terceiro milênio, que nós vamos explicar isso também daqui a pouco. E do lado esquerdo, a cor acinzentada, os espíritos exilados, que não puderam ou não quiseram acompanhar o momento que a gente está passando para melhor. Esses serão exilados. Então, essa imagem reflete tudo, simboliza tudo. Uma simples imagem, tudo isso que eu falei é resumido aqui. Bom, voltando a falar de Bezerra, eu citei agora Bezerra no Reformador da FEB. Bezerra também dá uma mensagem para o pessoal que costuma ir a Sacramento, terra de Eurípides, lá no Colégio Allan Kardec, onde os evangelizadores de todo o Brasil se encontram lá para treinamentos, seminários, a cada 6 meses, lá no Colégio Allan Kardec, um colégio fundado por Eurípides. E, durante a pandemia, surgiu esse livro aqui, A Educação do Espírito na Era Nova. Quem é esse espírito que está vindo? Quem é esse homem novo? Esse espírito que está chegando e que, como eu falei, já está dentro dos nossos lares, já estão dentro da nossa casa. E Bezerra de Menezes, de forma clara, pela mediunidade de Alzira Bessa Amui, sobrinha neta de Eurípides, e que coordena todo esse projeto da evangelização de espíritos, nome que Eurípides deu a esse projeto de evangelização do terceiro milênio, porque Eurípides fala com a maior segurança, e quem é evangelizador vai concordar com o que eu vou falar agora. Não podemos mais evangelizar essa garotada do terceiro milênio nos modelos do século passado. Eles vão embora da casa. Eles não voltarão. Eles não voltarão à casa espírita, ou em qualquer outro local de evangelização. Não são espíritos inteligentes, já não têm aquela potencialidade do homem novo, então eles querem receber aqui a complementação que já iniciaram no mundo espiritual para dar prosseguimento e ajudar a tornar o Brasil coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a evangelização que ainda fica naquele processo do século passado, infelizmente, não é mais assim. Vai se perder os talentos que vão chegar à casa espírita. E esses meninos que chegam à casa espírita já vêm com compromisso. Então, a gente tem que intensificar esse compromisso. E o que é que Bezerra fala sobre isso aí? Na entrada do terceiro milênio, Eurípides Barçanufo assumiu, a pedido de Jesus, a tarefa de trazer aos evangelizadores compromissados com o Mestre os meios de auxiliar o espírito a modificar seus males, provocados por sentimentos responsáveis pelas causas de tantas dores. Essa pedagogia de Eurípides, né, chamada de evangelização de espíritos, ela é alicerçada na pedagogia do sentimento e na pedagogia do amor. Aí vocês vão me perguntar, mas como isso pode ser materializado dentro de uma sala de evangelização? Então, eu trago para vocês o livro base, né? A bibliografia básica para entender a evangelização de espíritos, para esse homem novo, para esse jovem, para essa criança que chega à casa espírita, que é o livro O que é Evangelização de Espíritos, pelo lápis da Alzira, mas ditado por Eurípides Barçanufo. Esse livro é o que tem nos norteado
né, na função dessa seara nova da evangelização, no compromisso de levar ao jovem, né, a sua verdadeira responsabilidade perante os momentos aflitivos que eles estão passando. Inclusive, eu estava no Eurípides Barçanufo, lá do Rio de Janeiro, quando um espírito, na nossa reunião mediúnica, nos alertou. Se um jovem da pré-mocidade ou da mocidade, não importa, mas se um jovem chegar na casa espírita, no meado do ano, julho, setembro, como nesse mês, e querer participar, e desejar participar da evangelização da casa, a direção nunca poderá dizer a esse jovem que não tem vaga, que o período passou, volta no ano que vem. E o Espírito alertou, eles não vão voltar, não voltarão. Arrume uma cadeira onde estiver e bote esse jovem sentado lá. Ele não chegou por acaso. Aliás, ninguém chega por acaso a uma casa espírita. Ninguém tropeça aqui, sai rolando e dá de cara com Edson. Aqui, quando a pessoa chega, ou é porque está em um momento difícil, nem que seja pela dor, né? Como eu costumo dizer. Geralmente é. A FEB fez uma pesquisa, na época que eu ia muito a Brasília a trabalho, eu ia sempre à FEB, visitava a turma lá da diretoria, lá, da turma, principalmente da secretaria executiva lá da FEB. E eles estavam fazendo uma pesquisa que eu acho que nunca foi publicada no Reformador, mas eu cheguei a pegar os gráficos. Estava na mesa deles lá, e na hora que eu cheguei, eles estavam falando sobre isso. Foi bom ter lembrado isso aí. A pesquisa dizia que 87% a 90% das pessoas que chegam a uma casa espírita chegam pela dor. Não é para estudar, não. Não é para conhecer a doutrina espírita, não. Chegam pela dor. Uma minoria, bem minoria, vem para conhecer, para saber o que é a doutrina espírita, para recordar o que já aprenderam na erraticidade. E muitos desses jovens que estão na sua casa, quando pegar o Livro dos Espíritos, tal qual aconteceu com Bezerra, naquela famosa viagem de bonde, né, que ele fez do seu consultório no centro da cidade até a Tijuca, onde ele morava, em 40 minutos de bonde. Hoje, de carro, vocês fazem 1h30 da Tijuca até o centro da cidade. Ele, numa carroça de boi, de bonde, ele fez em 40 minutos. Hoje, a gente vai levar 1h15, 1h30 do centro da cidade até a Tijuca. Ele, lendo lá, ele recebeu o livro daquele amigo dele, que foi o primeiro tradutor, né, do Livro dos Espíritos. Tome aqui, eu sei que você gosta de assuntos ligados à espiritualidade, leia esse livro, sem compromisso. Ele, folheando o Livro dos Espíritos, ele teve aquela famosa fala, né? Ficou clássica. Mas eu já sei isso aqui, eu já conheço isso aqui. Então, muitos desses jovens que estão no seu lar também já conhecem, vocês vão apenas recordar. Lembrando que o processo de evangelização começa dentro do lar. Não podemos, de maneira alguma, terceirizar à casa espírita a função de evangelizar o seu filho. Aqui a gente complementa, mas a função maior, básica, é dentro do lar. É ali que ele tem que aprender a conhecer Jesus, independente da religião, porque religião é coisa dos homens, né? Rotulamos. Jesus não tinha religião. Se a gente forçar a barra, podemos, forçando muito a barra, dizer que a religião de Jesus era o amor. Mas ele não tinha religião. Então, isso começa dentro do lar. Isso tudo o livro explica. Inclusive, 3 tópicos que eu tirei aqui, para a gente refletir, porque isso aqui não é um seminário de evangelização, tá? Mas é para despertar a importância do processo da evangelização com aqueles que já estão dentro da nossa casa. A evangelização, isso é Eurípides falando, dentro desse livro que nós citamos. A evangelização deste terceiro milênio deve ser o exemplo vivo do Evangelho de Jesus,
para que não se perca nos descaminhos da vaidade, do orgulho e da ambição humana. O homem velho, aquele homem velho que eu falei, que nos persegue sempre, né? É ele. E aí está na hora de mudar isso aí. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou exemplificar isso? Pela sua postura, e Kardec já falava isso, a melhor forma de você divulgar a doutrina espírita é pelo exemplo, pela tua postura. Ah, mas as pessoas não estão nem aí para mim. Você é que pensa. Você é que pensa. Dá uma tropeçada feia. Dá uma tropeçada feia, seja na rua, no ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar. Um monte de dedo vai aparecer na tua cara e vai botar na tua cara dizendo assim, mas você que é espírita. Opa, então eles estão olhando para a gente, né? Logo eu. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma experiência dessa. Deu uma tropeçada, mas você, hein? Se diz espírito, isso começa dentro de casa, né? Aquela bandeja que eu falei, a bandeja de prata, que a Sônia serve para quem for visitar lá em casa, né? Lá no centro ele é aquela coisinha maravilhosa. Vem comer 1 quilo de sal comigo aqui. Entrega legal, vai entregar legal. Porque ali não existe máscaras. Dentro do lar não existe máscara. Aqui, como eu falei no início, eu posso estar enganando todo mundo aqui com a máscara de bom espírita. Mas dentro do lar não tem máscara, pessoal. É papo reto, né, como diz a garotada. Então, o exemplo vivo é pela tua postura, pelo teu exemplo. Então, todo mundo está te observando, sim. E é por aí que você começa a divulgar a doutrina. Nós não fazemos proselitismos, não pegamos ninguém pela gola e trazemos para dentro da casa. Não fazemos isso. Mas quando a dor chega e aperta, a gente aí sabe, né, a quem pedir ajuda. Essas mesmas pessoas que te criticam, que dizem, lá vai o padreco lá para o centro, não sai de lá, toda semana o padreco vai para lá. Mas quando desencarna um ente querido, eles sabem a quem pedir ajuda também. Bota o nome no centro. Os igrejismos da vida, né? Os igrejismos da vida. A gente está sendo observado todos os instantes. Então, cuidado ao tropeçar. Torna-se, continua Eurípides falando, torna-se uma diretriz para conduzir a doutrina espírita, pelo exemplo, como nós falamos, que o espírita dá, pela postura consciente dos ensinamentos recebidos. Portanto, é necessário estudar Kardec, para que possamos discernir o certo do errado, o embuste da verdade, o falso do verdadeiro, o que é e o que não é doutrina espírita. E hoje é um momento assim que a gente tem que estar atento, né, para que a gente possa discernir vários livros que estão saindo aí, que não tinham a mínima necessidade de existir, envolvendo conflitos dentro da comunidade espírita, dividindo o movimento espírita. Eu costumo dizer também que tem duas coisas bem diferentes, o movimento espírita e doutrina espírita. Doutrina espírita é simples, é o Pentateuco, é os livros de Kardec, a Revista Espírita, as obras também do Chico, subsidiárias, como nós chamamos, mas basicamente o Pentateuco kardeciano. Isso é doutrina espírita. Movimento espírita somos nós. Aí complica, né? Aí complica. Recentemente, no CERJ, a nossa área, que é a área de ações estratégicas do CERJ, tivemos e ainda estamos promovendo um treinamento, uma capacitação para jovens lideranças espíritas, que no futuro terão um compromisso de gerenciar, de liderar a casa espírita. E a nossa maior dificuldade foi em relação aos melindres. As brigas internas dentro das casas espíritas, né? As discussões tolas e bobas, que só ocorrem para afastar as pessoas do movimento.
Então, e também os conflitos. Muita gente que já estudou recursos humanos aqui em faculdade deve ter estudado isso, gestão de conflitos. A gente estuda isso dentro da área de ações estratégicas. Aí vocês vão dizer, mas conflito dentro da casa espírita? Ora, não falamos que um movimento espírita é formado por pessoas? Então, basta ter 2 pessoas para acontecer um conflito. Apesar, Edson, que eu, pela minha experiência, estou ficando cabeça branca, eu estou vendo pessoas sozinhas já entrando em conflito com ela mesma. Rapaz, ela sozinha já briga com ela mesma, né? Não precisa de mais um, não. Ela sozinha, ela já briga com ela mesma, né? Pode ser até obsessão, não sei. Mas que o cara briga com ele briga, cara, já briga. Então, eu tenho percebido isso. E a última observação importante que Eurípides nos traz. Essa metodologia não traz nenhuma novidade, porque assim que a gente foi a Sacramento, isso já tem quase 35 anos, quando eu estive lá pela primeira vez para beber da fonte, eu percebi que as pessoas olhavam assim de lado, mas isso aí não é doutrina espírita. Poxa, Eurípides falando de Kardec, convidando para estudar Kardec, para evangelizar com novos métodos pedagógicos. E aí eu comecei a conversar com a turma, com os próprios coordenadores do projeto, né? Com a Alzira, né? Alzira, por que isso? Eu falei, não tem que se preocupar, não, porque você sabe quem é que está coordenando o projeto no Colégio Allan Kardec? Quem é o coordenador pedagógico do Colégio Allan Kardec? Pestalozzi. Pestalozzi é o coordenador pedagógico desse projeto aí que a gente está apresentando a vocês para o homem novo, para essa nova era que está chegando. E por isso que não traz nenhuma novidade, porque tudo Jesus já falava naquela época. Aliás, tudo que Jesus falava há mais de 2000 anos atrás, nós falamos dentro de uma casa espírita. Jesus falava de reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, falava até de perispírito, mas nós não tínhamos ouvidos para ouvir, né? Por isso que ele prometeu um consolador. E esse consolador chega em 1857. Não é Kardec, não, pessoal, porque a doutrina não é kardecista, como muitos falam. A doutrina são dos espíritos, a doutrina dos espíritos. E eles vieram trazer toda essa verdade, né? Começando lá em Hydesville, né, com as irmãs Fox, né, em 1848, quando tudo começou. E depois, 20 anos depois, Kardec, 24 anos depois das irmãs Fox, Kardec já estava editando o Livro dos Espíritos. Então, nada acontece por acaso, né, pessoal? É uma ordem, uma coisa bem organizada pelo mundo espiritual superior. Então, repetindo, eu vou repetir essa frase, esse parágrafo todo que é importante. Não traz nenhuma novidade, apenas busca na responsabilidade daqueles que desejam uma postura edificante, o entendimento do que seja evangelizar espíritos. Por que isso? Porque muitos evangelizam corpos. A criança de 5 anos que está na tua sala, o jovem de 15, são espíritos milenares. E, pelo que nós vimos aqui, nessa nova era, traz mais experiências que o próprio pai e a própria mãe. Tem muito que ensinar, uma bagagem moral mais sólida que muitos pais. Vocês já perceberam que eu sou professor, né? Eu sou educador, aposentado. Mas, durante algum tempo, eu lidei com essa garotada dos cursos técnicos, né, de administração lá do Rio de Janeiro. Não tem muito o que reclamar, não, que eu pegava só a garotada que queria continuar no pós-médium, né, se preparando para ser técnico em administração. Mas, mesmo assim, eu encontrava alguma dificuldade na postura de alguns jovens. E aí, quando eu não gostava disso, mas a direção obrigava, entre aspas, a chamar o responsável. E eu chamava, eu só fiz isso 3 vezes. Teve uma escola que eu quase fui mandado embora porque eu me neguei a chamar os responsáveis. Por quê? Porque o pai era pior do que o filho.
Já chegou em frente à minha mesa uma mãe com o olho vermelhão de droga. O pai com bafo de cachaça, que quase eu caí, já estava sentado, mas eu quase caí da cadeira. Eu vou conversar o quê com esse pai? Eu preferia chamar o garoto no intervalo, lá no recreio, né, como chama, vamos bater um papo aqui. Aí a gente conversava de espírito para espírito. E depois ele se tornava um dos meus melhores alunos. Foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, não. Então, a gente tem que dar incentivo a essa garotada, essa geração, porque ela tem bagagem. Falta o despertar. É pegar aquele diamante que está lá no fundo do pântano, né? Tirar e dar aquele trato para formatar essa garotada do terceiro milênio. Então, dando-lhes condições de uma iluminação interior, auxiliando-os no entendimento dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, colocando o espírito em evidência perante sua existência. Esse é o compromisso, de trazer assuntos do dia a dia, discutir à luz da doutrina por que isso está acontecendo, não tampar o sol com a peneira, não fingir que não existe, ou então se colocar dentro de uma bolha e se fechar. Não, discutir, sim, os problemas e contextualizar os problemas de hoje que nós estamos enfrentando. Agora, por que esse homem novo ainda não despertou? A gente estava falando do despertar. Por que esse homem novo não despertou? Porque até hoje ele busca a verdade de forma equivocada, através das sensações materiais, do ter, da busca do ter. Às vezes, até mesmo na faculdade, eu parava a minha aula, que tinha um momento que a gente falava de ética empresarial, aí eu parava a minha aula e dizia para os alunos lá, eu nunca me intitulei espírita, né? Eu falava sobre isso de uma forma natural. E eu dizia para ele, para aquela garotada que estava doida para sair da faculdade, montar o seu negócio, crescer profissionalmente, queriam ser felizes, financeiramente falando, aí eu parava e dizia para a garotada, olha, você nunca vai encontrar a felicidade na posse dos bens materiais. Porque você, assim que tiver aquilo que você quer, aquele teu sonho de consumo, amanhã você já vai querer algo maior e melhor. Então, a felicidade não está na posse dos bens materiais. E aí a gente evangelizava, né, de uma outra maneira, né, mostrando a eles que eles estavam por um caminho errôneo, a busca equivocada pela verdade, que consiste em ter poder, dinheiro, e tem uma máxima que diz, dê poder e dinheiro para você conhecer quem é aquela pessoa, né? Poder, dinheiro, prazeres da vida, que você encontra facilmente, e também ser prisioneiro do seu próprio ego. Isso ainda impede que o homem desperte. Aí vem a dor. Aí chega a dor, como sinalização do espírito, aquele farol sinalizador da verdade, para despertar, para acordar. Bendita a dor, né, como diz lá no Evangelho. Bem-aventurados os que sofrem. Mas para ter esse conhecimento, você tem que saber o que está por trás, né, nas bem-aventuranças de Jesus. Então, evangelizar a infância e a juventude é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida dos postulados do Evangelho. Porque quando a criança é bem evangelizada, quando ela tem a base de Jesus no seu coração, ela vai ser um profissional excelente, ela vai ser um bom pai de família, uma boa mãe de família. Vai ter toda a estrutura espiritual para conviver com as dificuldades e saber sair dela com fé, coragem e determinação. Por isso que nós estamos vendo aí uma geração perdida, se eu posso me expressar assim, de uns meninos que vivem nas ruas, tal qual alguns alunos meus, como eu falei, se você chamar o pai desses meninos, vocês vão ver que eles são piores, porque não tem nada para passar para os seus filhos, para os seus netos. Eis a nossa responsabilidade. Por isso que eu falei no início, nós somos evangelizadores, sim. Dentro do lar, no ambiente de trabalho,
na rua, no condomínio, porque nós damos o nosso exemplo, evangelizamos pelo exemplo. Não precisa pegar a Bíblia e botar embaixo do braço. É pelo exemplo que nós vamos ensinar os postulados do Evangelho de Jesus. E, finalizando, os 2 últimos slides, um é esse aqui, que a gente trouxe lá do Colégio Allan Kardec. É tarefa simples para aqueles que perceberam que esta é a verdadeira educação, porém complexa para aqueles que veem na educação ou na evangelização apenas um meio de robotizar crianças para continuarem a serem meros repetitores das palavras de Jesus. Entra ano e sai ano, as aulas são as mesmas. Hoje, a metodologia de Eurípides convida para arregaçar as mangas e se dedicar ao trabalho, porque isso dá trabalho. Aliás, educar dá trabalho. Claro que dá trabalho. Por isso que alguns pais delegam a educação dos seus filhos às escolas. Uma vez eu estava, já falei isso talvez em algumas casas espíritas aqui. Eu estava passando, na época eu morava no Rio, estava indo do Recreio para a Barra, e aí passei por uma escola, classe A, elite, e na época de inscrições, né, estava iniciando o ano, de matrículas, e vi uma faixa assim, aqui ensina-se ética. Eu quase bati com o carro, cara. A escola é que vai ensinar ética para a garotada que está lá. Em casa não aprende, não? É a escola que vai ensinar ética e moral? Numa outra, eu estava participando lá da sala dos professores, era intervalo, e aí uma colega nossa veio do conselho de classe do CA, do Jardim 1, Jardim 2, sei lá. Aí chegou e falou assim, gente, eu me decepcionei. Não veio, só veio, eram 30 crianças, né? Só veio uma mãe. Aí eu falei, pô, como é que você fez a reunião? Ah, eu fiz assim mesmo. Foi com a empregada, com o motorista, escola classe A, né? O motorista foi no lugar da mãe, a empregada foi no lugar da mãe. Aí eu falei, na minha ingenuidade, mas você conseguiu fazer? Claro, pelo menos tem alguém para falar com a criança. O pai estava viajando, a mãe nos Estados Unidos, não sei lá. Era educada pelos empregados daquela casa. Essa é a realidade que a gente está vivenciando. Não tem Jesus dentro do lar. Daí seja talvez o motivo da gente ver essas notícias das mídias. Se você apertar aquela criatura lá, tu vai ver que não tem nada para passar. Não tem Jesus dentro do lar. E os pais, muito menos, para passar alguma coisa. E, para fechar, uma frase que eu quero ver se vocês adivinhem quem falou. Uma pessoa muito amiga nossa e amorosa, e todos amam essa pessoa. Ele disse isso. Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. Não é mesa mediúnica não, hein, pessoal? Tem gente que acha, né, médium é patente alta, né? Bigode grosso, tal. Não é, não. Esse senhor, chamado Chico Xavier, falava isso. E se o Chico falou, me desculpem, eu fico com ele. Vamos repetir o que ele falou? Nunca despreze o núcleo da evangelização, seja ela infantil ou da mocidade, pois de todas as atividades da casa espírita, a mais importante é a evangelização. É o nosso querido Chico. E eu gostaria de agradecer a vocês, e é um amigo espiritual, hoje está na espiritualidade, um amigo que sempre nos incentivou, e a mim em especial. E ele nos ajudou, Edson, vocês devem lembrar dele, é o Jorge, que no semestre passado desencarnou, fazia parte do nosso 13º seu. E ele sempre me incentivava, não, continue a falar de evangelização, e ele com certeza está conosco aqui, meu querido amigo, que sempre me incentivou na seara da evangelização de espíritos. Que o nosso querido Jorge receba o nosso abraço fraterno dos irmãos do 13º seu. Muita paz a todos.